Está no ar o Lições da Bíblia, o nosso encontro semanal de estudo profundo da Palavra de Deus. E hoje vamos seguir falando de crescimento em Cristo, mas nos concentrando na Palavra de Deus, a necessidade que temos de nos nutrir diariamente desse pão espiritual provido por Deus, que é a sua Palavra. É sobre isso e muito mais, o Lições da Bíblia, que está começando agora. Nós já estamos todos juntos aqui à mesa para estudar a Palavra de Deus com você. Muito obrigado pela sua presença, pela sua companhia, por amar a Palavra de Deus. E hoje vamos falar especificamente sobre a importância da Bíblia, como ela é fundamental para o nosso relacionamento com Jesus. Bom, mas a gente fala desse assunto aqui na companhia de pessoas queridas que deixam suas casas, suas atividades, seus trabalhos, para estar conosco aqui ao longo dessa temporada, estudando a Bíblia com a gente, trazendo insights preciosos da Palavra de Deus para nós, e eu vou apresentá-los mais uma vez para você. Aqui à minha direita, a Denise Lopes, que é apresentadora aqui na Novo Tempo do programa A Mensagem por Elas, que, né, Denise, passa depois das Lições da Bíblia, então a gente só vai ficar junto com a gente sempre aqui, né? Deveria, né, pastor? É isso aí. Mas que bom estar aqui mais uma vez, com os colegas aqui, né? A gente aprofundar o nosso conhecimento na Palavra de Deus. E hoje, como você disse, o tema é sobre ela mesmo, né? A importância desse livro na nossa vida. E eu espero que todos nós aqui possamos crescer nesse conhecimento, mas também que a gente consiga inspirar as pessoas que estão nos ouvindo. Amém. E aqui à minha esquerda, o pastor Marlington Lopes, esposo da Denise. Pastor Marlington é uma grande bênção, um grande líder que a nossa igreja tem. Há pouquinho tempo já está jubilado, mas trabalhou muitos anos como líder da igreja no sul do Brasil. Pastor Marlington, bem-vindo mais uma vez. Uma alegria estar aqui. E a gente percebe que enquanto a gente cresce no conhecimento de Cristo, a gente cresce na amizade, né? É verdade. O privilégio de estar com a esposa, a gente cresce também nesse momento, né? Estudando a Bíblia. Em casa gastamos tempo estudando a Bíblia. E aqui com vocês, estar sob a sua liderança tem sido um privilégio. Uma Obrigado. alegria estar aqui. É uma honra estar com vocês aqui. Pastor Jolivet, que bom ter você com a gente. Pastor Jolivet, que é um teólogo, doutor em teologia e agora diretor-geral de uma instituição de ensino muito importante no sul do Brasil, a FAP, né? Faculdade Adventista do Paraná. Amigo, bem-vindo. Obrigado, privilégio estar aqui. A gente cresce à medida em que estuda a Bíblia juntos e nós esperamos que também influenciemos aqueles que estão assistindo, né? Para que também valorizem a Bíblia, valorizem a lição da Escola Sabatina e essa experiência com Deus. Amém. Pastor Jolivet, ora para nós, por favor. Querido Deus, nosso Pai, temos nesta manhã, mais uma vez, ou nesse momento, mais uma vez, o privilégio de aqui estarmos para estudar a Tua Palavra. Nós queremos suplicar a unção do Teu Espírito, a direção Tua, para que a Tua Palavra fale primeiro ao nosso coração e, através de nós, as pessoas que estarão assistindo. Amém. Nos entregamos a Ti e o fazemos por Jesus. Amém. Amém. Bom, gente, hoje o tema é a Palavra de Deus, né? E a gente sempre fala da Palavra de Deus, o título desse programa é Lições da Bíblia, mas hoje é mais Bíblia ainda porque a gente vai estudar sobre a importância da Bíblia no nosso relacionamento com Deus. A Bíblia é a revelação objetiva de Deus para nós, a revelação clara de Deus que fala diretamente a nós, a nossa mente, e nós louvamos a Deus por isso, porque Ele nos deixou esse tesouro, né, Denise? Que nós podemos dialogar com Deus ouvindo sua voz diretamente. É isso que a gente tem o privilégio, né, de ouvir a voz de Deus através da sua palavra. E nós temos aqui o verso para memorizar dentro do nosso guia, o que está em Hebreus 4, verso 12. Eu queria começar lendo esse texto, pastor, que diz assim: porque a palavra de Deus é viva e eficaz.
Então, eu já faço uma pausa aqui, porque eu já linkei com o desenho que foi colocado na nossa lição, e tem uma Bíblia grande aberta ali, de um lado você tem a cruz, do outro lado você tem uma seta. Então, ela é viva e eficaz no sentido de que ela nos traz salvação, ela nos transforma e nos dá direção, né? Eu achei muito interessante A isso seta também. falando de direção. Exatamente. E o texto diz que é mais cortante de qualquer espada de 2 gumes e penetra até o ponto de dividir a alma e espírito, juntas e medulas, e apta para julgar os pensamentos e propósitos do coração. Então, é interessante essa expressão, espada de 2 gumes, né? Ela é mais cortante que essa espada de 2 gumes. A espada de 2 gumes era uma espada muito comum usada pelos romanos, e os 2 lados da lâmina eles eram afiados. Então tinha assim um objetivo muito claro de acabar com o inimigo de vez. Só que assim, quando enfiava a faca, cortava, quando retirava também, né? Isso faz uma ilustração muito própria daquilo que a Bíblia ela acaba fazendo na nossa vida. Porque ela revela não só a vontade de Deus, mas os nossos problemas, aquilo que a gente não consegue observar, porque a gente mesmo já viu né, até aqui que nós não nos conhecemos. Mas à medida que você vai lendo a palavra, você vai conhecendo a si mesmo, porque ela tem esse efeito em nós. Ela vai entrando lá nos nossos pensamentos, nos nossos sentimentos, aquilo que a gente quer esconder de nós mesmos, mas ela puxa, né? E vem cortando a gente assim, olha, acorda para isso, meu filho, minha filha, porque essa situação aí é perigosa para você. Mais do que isso, ela faz para a gente, ela não nos deixa cair no engano, ela mostra a verdade, né? Então, são alguns aspectos que eu percebo, assim, essa espada que corta, né? Que vai tirando a mentira, o engano, não só das nossas crenças, aquilo que a gente tem ouvido, mas também em relação a nós mesmos. Né? Exatamente. Poxa, muito, muito legal a sua introdução, trabalhou muito bem o verso aqui, explicando o contexto dele, né? Mas a Denise se referiu aqui à ilustração da lição, e aqui para você que está acompanhando o nosso programa, bom, você que tem o guia de estudos, você já sabe. Se você não tem, você já sabe onde adquirir, lições.cpb.com.br. Na introdução de cada semana, tem sempre uma ilustração muito bonita, muito apropriada, que é feita para ilustrar exatamente o tema. E eu queria mandar um abraço para o Tiago Lobo, talvez ele esteja assistindo esse programa. O Tiago, ele é o ilustrador aqui da lição. Na verdade, ele coordena o setor de arte da Casa Publicadora, é um artista de alto padrão, que dedica seus talentos para a causa de Deus e aqui nos ajuda a entender melhor a lição. Então, legal. A Denise já se referiu outras vezes, é muito bacana, e você que tem a lição pode acompanhar também. A gente hoje tem milhões de livros que desinformam, né? Talvez milhares que informam, algumas centenas que formam, mas só um que transforma. E eu fico olhando a minha família, né? O que a Bíblia fez na minha família. Uma época atrás, o Alberto Tim, que é meu cunhado, me desafiou a fazer minha árvore genealógica, né? E eu acho que eu cheguei até Adão, eu acho, né? Deu 141 gerações. Uau. Mas daí eu quis fazer árvore genealógica espiritual, para saber quem dos pioneiros da igreja teria sido startada a linha para chegar até mim, né? E eu descobri até Ellen White, Tiago e Ellen White, aí vem Dudley Cartwright, e aí vem até chegar meu avô, e minha mãe, meu pai e a mim, né? O ponto é, quando a Bíblia chegou na casa do meu avô, no interior do Rio Grande do Sul, a mudança foi drástica, né? Dentro de casa, com os vizinhos, nos negócios. Então, a Bíblia, ela não é um livro de apenas informativo, histórico do passado. A Bíblia até usa outras ilustrações, né? Além de espada, é fogo, é martelo, é luz, é lâmpada, é semente, é espelho, é alimento, é água. Em outras palavras, assim como Deus tem diversos nomes para chegar até nós, a Bíblia é a grande solução em diversos aspectos, mas sobretudo na transformação do nosso caráter. Revela um Deus real, autêntico. E se não fosse a Bíblia, nós não teríamos a noção da salvação, nós não teríamos a noção clara de quem é Deus, até porque a natureza está desfigurada, nós não teríamos os valores eternos, nós não teríamos princípios, nós não teríamos propósito. Então, às vezes eu gosto de fazer o jogo do e se não houvesse, né? E se não houvesse a Bíblia?
E se não houvesse o conhecimento de Deus, o que seria a humanidade? O que seria o nosso código de normas? Qual seria a razão de ser da vida? Cristo, salvação, cruz. Então, a gente tem que louvar a Deus porque Ele não apenas enviou o Filho, mas Ele deixou uma carta que, independente de eu não estar na geração da vinda do Filho, eu tenho acesso ao Filho e ao Pai através da palavra. E é o único livro que a gente lê na presença do autor. Exatamente. Para orientar a gente. Esse seu exercício é muito curioso e muito importante porque nos ajuda a pensar no extremo, né? Pense na nossa civilização. A civilização ocidental, que é cristã, logo influenciada pela Bíblia, ela tem princípios muito positivos, né? Os próprios direitos humanos, a maneira como nós lidamos com as crianças, com as mulheres, com os mais fracos, tudo isso tem uma origem na revelação das Escrituras. É claro que a nossa civilização está muito afastada do fundamento bíblico. À medida que os anos vão se passando, a secularização vai se aprofundando e nós, infelizmente, como sociedade, vamos nos desconectando de Deus. Mas esse exercício que o pastor Marlton fez, talvez a gente possa ter ele mais presente quando a gente olha para as culturas e civilizações do mundo em que não há presença da palavra de Deus e da cultura cristã, mesmo como a nossa aqui, que já está distanciada. A gente vê o quê? A gente vê a mulher sendo tratada de forma horrível, nós vemos as crianças sem o devido valor, nós vemos escravidão em muitos lugares, nós vemos o quê? A sociedade realmente sem um parâmetro claro de amor e de revelação. Então a gente tem que realmente agradecer a Deus por esta palavra, valorizá-la, porque ela realmente, com todos os problemas da sociedade hoje, que está se afastando de Deus, mas ela ainda ajuda a segurar as coisas. E ela é a única esperança de salvação, tanto para a nossa sociedade, para a nossa civilização ocidental, quanto para aquelas que ainda não ouviram falar dessa palavra. Por isso que Dwight Moody dizia, né, a Bíblia não foi nos dada para trazer conhecimento, mas para transformar a nossa vida. E daí, a lição de domingo fala que ela é a arma mais poderosa, a gente viu aqui, né? A Bíblia apresenta, ela mesma se apresenta como uma espada, como uma arma, né? E ela é a arma mais poderosa. Porque, de fato, sem Bíblia, sem oração, a pessoa não é transformada, não passa pela experiência da conversão, né? Veja, isso aqui é muito importante, a gente tem que pensar nisso. A doutrina, a formação, o conhecimento que a Bíblia dá, a doutrina, isso é parte importante na transformação e numa conversão profunda, completa. Não existe conversão no vazio, precisa de conteúdo, né? Então, o contato com a palavra de Deus é muito importante nesse processo de discipular, de preparar as pessoas para o céu, de transformar a vida das pessoas. E eu quero ler um texto da Bíblia que está aqui em João 5 e o verso 39. Esse texto é bem interessante porque ele precisa ser visto dentro do contexto em que ele foi dito. Ele foi dito pelo próprio Cristo. O que estava acontecendo aqui? Qual é o contexto? Jesus estava no relacionamento ali com os líderes religiosos que o acusavam de que ele não era legítimo, de que ele não era o Messias, né, o enviado de Deus. E então eles disseram assim para ele, olha, você está testemunhando de você mesmo, isso não vale. E naquele contexto, uma informação precisava de 2 testemunhas, pelo menos, para ser confirmada, né? Aí Jesus disse, olha, não é assim. Se vocês querem ter 2 testemunhas, eu vou dar 4 para vocês. Ele dobra. E aí ele mostra no verso 33, João Batista era uma testemunha dele, que ele era o Messias. Depois, na sequência, ele diz que as obras que ele realizava eram testemunhas dele, de que ele era o Messias. Isso no verso 36. Depois, no verso 37, ele diz, o Pai também dava testemunho dele. A gente ouve várias vezes Deus falando, é meu filho, etc. E, finalmente, no verso 39, ele diz, as Escrituras são a 4ª testemunha minha. Ele diz assim, examinais as Escrituras, porque vocês julgam ter nelas a vida eterna. E são elas mesmas que testificam, que dão testemunho de mim.
E aí a gente se lembra daquele momento quando Cristo estava no caminho de Emaús após a ressurreição com 2 discípulos e tal, e ele recapitulava as profecias que falavam dele, né? E depois, quando os discípulos reconheceram que era Jesus e foram contar, né, que eles haviam encontrado Cristo, eles disseram assim, que quando Jesus abria as Escrituras e contava, não é, as profecias a respeito dele, o coração deles ardia. Então, esse é o processo transformador que a Bíblia efetua em nós, né? À medida em que a gente lê as promessas, a gente lê as profecias, a gente lê o conteúdo, isso tem um efeito poderoso em nossa vida. Então, a Bíblia tem poder. É a mesma palavra que criou lá no começo, né? Que está aqui escrita para a nossa transformação também. Pastor, desculpa. Eu só queria pontuar 2 coisas em relação a como essa arma poderosa, né? A gente falou sobre a espada. Ela é uma arma poderosa para acabar com o pecado em nós e não com o pecador. Exato. Aí a gente precisa, né? Porque quando a gente pensa em uma espada de 2 gumes ali que vem para me ferir, não. É para acabar com o pecado e não com o pecador. Agora, uma outra maneira que ela se transforma numa arma é porque, assim, o inimigo sabe os nossos pontos fracos. As tentações vêm, as dificuldades vêm e a arma, nesse momento, a Bíblia se transforma na minha arma de defesa, né? Para eu não cair em tentação. É como diz o salmista, guarda as tuas palavras no meu coração para não pecar contra ti. Então, ela também se transforma em arma nesse momento, né? Eu só queria lembrar. Uma arma de defesa. Uma arma de defesa, né? Que o próprio Jesus usou, né? Exato. Ele dizia, está escrito, para combater as tentações ali. Exatamente. E eu acho incrível, uma vez os discípulos perguntaram, Senhor, nós deixamos tudo para te seguir. O que nós vamos lucrar com isso, né? Cristo dá uma lista de coisas e diz assim, mas vocês receberão 100 vezes mais nesta vida e ainda a vida eterna. Eu creio que Deus tem dado aos cristãos 100 vezes mais nesta vida, né? E, aliás, há estudos que provam hoje que a vida do cristão, daquele que segue de fato a palavra de Deus, ela é diferenciada. Não é perfeita, mas comparativamente ela é melhor. Por exemplo, saúde mais equilibrada, longevidade, equilíbrio emocional, melhoria das finanças, porque a gente aprende a administrar os recursos de Deus, estabilidade conjugal, filhos mais protegidos das lutas da vida, comunidade de apoio através da igreja, resiliência nas crises e paz nos momentos de crise. Isso nos 100 vezes aqui na Terra, mas o que falar do perdão, da paz, de um propósito, de crer na ressurreição, na vida eterna ao lado de Cristo. Então, Deus parece que nos afaga o coração já aqui na Terra, quando a gente mergulha realmente no conhecimento dele através da palavra, de uma tal forma que só quem experimenta sabe o sabor desse bolo, não? Eu acho que esse é o que Deus está querendo que a gente sinta ao estudar essa semana o guia, para a gente entender, Senhor, obrigado pela tua graça, porque eu não apenas estou aprendendo a falar contigo de olhos fechados, mas certeza que um dia falarei contigo de olhos abertos nos céus. Que coisa maravilhosa. Eu fiquei pensando no que o pastor Mário estava dizendo sobre a palavra de Deus e também com o que o pastor João Oliveira falou, né? João 5,39. Examinais as Escrituras porque elas testificam de Jesus, disse o próprio Cristo. O poder da palavra está no fato de que ela revela Cristo e Cristo é a salvação, é Ele que produz tudo isso na nossa vida. Por isso precisamos ir à palavra para que a face de Jesus possa brotar diante dos nossos olhos e nós possamos ser salvos por Ele. Vamos fazer um breve intervalo, não saia daí, o Lições da Bíblia volta já já. Nós investimos em tantas áreas da vida, carreira, patrimônio, estabilidade, mas o investimento mais importante é o espiritual. A revista Esperança Eventos Finais é um estudo completo sobre os acontecimentos finais da história segundo a Palavra de Deus. E se você sente que este é o momento de se aprofundar na fé, então faça agora mesmo algo muito importante. Envie uma mensagem para 12 982444449. Eu vou repetir para você, tá bom? 12 982444449. Mande uma mensagem agora e peça gratuitamente a revista Esperança Eventos Finais. Receba na sua casa. Estude com calma e você vai crescer com segurança na fé.
O próximo passo só depende de você. Então não deixe para depois, escreva agora mesmo para 12 98244 4449 e permita que a palavra de Deus entre na sua vida. E não se esqueça, se está na Bíblia, é bom para você. Nós já estamos de volta agora para o segundo bloco do programa Lições da Bíblia. E a nossa gratidão a você que gosta de estudar a Bíblia. Você sabe que Lições da Bíblia ele é pautado na Palavra de Deus e na lição da Escola Sabatina, que é o nosso guia de estudos. Falando nisso, você já tem o seu? Ainda dá tempo de você adquirir este, tá bom? Nós estamos aqui finalizando o primeiro mês de estudos da Palavra de Deus aqui, mas ainda temos mais 2 meses e você pode correr para adquirir o seu. Vá agora em lições.cpb.com.br e ali você vai ver uma página tão bonita, vai falar desse material, desse guia, de como você pode ter. E eu vou te falar mais, não tem só para você não. Se você tem filhos ou netos que estudam a Palavra de Deus, tem lições semelhantes a essa para todas as faixas etárias e eu tenho certeza que você vai ser abençoado. Eu, por exemplo, desde que eu sou bebê, a minha mãe estuda essa lição comigo. Então, à medida que eu fui crescendo, as lições foram trocando para poder abençoar a minha faixa etária, né? E eu posso testemunhar para vocês que isso foi muito positivo. Eu tenho feito isso com os meus filhos e continuo estudando até hoje. É assim que a gente vai aprendendo a palavra de Deus e a gente vai ter também condições de falar para outras pessoas, tá bom? lições.cpb.com.br. Pastor Júlio Oliveira, vamos falar sobre a autoridade da Bíblia, né? Porque a Bíblia é a palavra de Deus e essa palavra precisa ser levada a sério, né? Hoje a gente está vivendo sérias ameaças à autoridade da Bíblia em que as pessoas querem ser seu próprio rumo, ser seu próprio destino e esquecem da palavra. Veja, a lição de ontem mencionou que a Bíblia é a arma mais poderosa que a gente tem. E, logicamente, que se ela é a arma mais poderosa para combater o pecado e o mal, o inimigo das almas procura criar estratégias para diminuir a influência da Bíblia. E, diante disso, eu gostaria de mencionar algumas teorias que estão, assim, muito em voga, especialmente agora, nesse período que se chama de pós-moderno, né? E que atacam diretamente a autoridade das Escrituras. Na década de 30, surgiu o que os estudos chamam de virada linguística. O que é a virada linguística? É o estudo de que a língua, seja ela falada ou escrita, não é apenas um instrumento de descrição, de descrever a realidade, mas de transformar. E a partir daí, os estudos foram avançando e a gente chega na terceira fase da virada linguística, que é nos períodos pós-modernos, e eu queria mencionar agora alguns elementos muito perigosos, né, dessa terceira fase da virada linguística. Um deles, o relativismo, né? Um indivíduo chamado Hort traz essa ideia, né, de que, em realidade, não existe uma verdade com V maiúsculo. As verdades estão individualizadas. Cada história tem a sua verdade, etc. Então, ele desmonta toda a narrativa bíblica, uma verdade universal, a chamada metanarrativa. Uma outra questão, o indivíduo chamado Derrida, muito conhecido, ele fala da desconstrução. A ideia é desconstrua todas essas informações, todos esses conceitos, né? E recrie a sua própria verdade. Percebe que como que isso acaba indo diretamente naquilo que a gente entende, né, como palavra de Deus. E uma outra, a interpretação comunitária trazida pelo indivíduo chamado Fish. A interpretação comunitária diz o seguinte, o que importa é o que a comunidade decide. Então, crie a verdade ou crie os conceitos a partir daquilo que a comunidade entende ser o melhor. Quer dizer, você coloca a cultura, nesse caso, né, a sociedade, o grupo, acima da autoridade das Escrituras. E é a partir daí que surgem as chamadas teologias identitárias. Aí você tem teologia A, teologia B, teologia C, porque a ideia é, não importa o que a revelação diz, o que importa é o que o grupo entende, o que o grupo quer. Percebe, então, esses conceitos, queria mencionar mais um, o conceito de Foucault contra a autoridade. Estamos falando da autoridade das Escrituras. A ideia dele toda organização, igreja,
próprio governo, quartel, todas essas organizações, a própria família tem como propósito dominar. Então, é aquela ideia de que eu devo me levantar contra a autoridade. Então, veja, se através desses movimentos todos, a verdade é relativizada, a gente tem que desconstruir os conceitos que estão, por exemplo, na Bíblia. A gente tem que interpretar a partir da comunidade, ela tem mais poder do que a própria Bíblia. E a própria autoridade em si é questionada, o que vai sobrar em relação à Bíblia? Então, isso é um perigo muito grande e isso está impregnado na sociedade, né? Está impregnado no mundo atual. As pessoas pensam assim, as pessoas veem assim, porque elas são influenciadas por esses movimentos todos que estão imperando. Mas, claramente, as Escrituras devem ser vistas como a regra de fé e prática e a autoridade para a nossa vida, senão a gente perde o rumo, como foi dito aqui. Porque isso vai de encontro, né? Ou é contrário àquilo que a própria Bíblia diz a respeito de si mesma. Então, o apóstolo Paulo diz que toda a Escritura é inspirada por Deus. Essa expressão inspirada por Deus evoca o fato de que Deus comunicou uma verdade e aquilo que Deus fala é sempre atual. As coisas que Deus fala não têm prazo de validade. A Bíblia é inspirada por Ele, ou seja, foi soprada por Ele. Deus colocou pensamentos sagrados na mente dos profetas e guiou a escrita das Escrituras para que aquela mensagem que foi preservada pudesse alcançar as pessoas em todos os tempos, em todas as épocas, em todos os lugares, em todas as culturas. Isso nunca passaria. Então, aquilo que nós temos aqui no cânon bíblico, que está nesses 66 livros, é fundamento, é autoridade. Nós podemos pautar nossa vida no que está aqui. E o próprio Jesus disse, vocês erram por não conhecer as Escrituras. Exatamente. E aqui Paulo chama, nesse texto de Timóteo 13, a partir do verso 15, ele chama de sagradas letras. Exatamente. É assim que a gente tem que olhar a Bíblia, né? Ela tem autoridade. Me dá a impressão, né, que todos esses movimentos são maneiras que são colocadas, influenciadas pelo inimigo para a gente fugir do propósito bíblico e para impedir que o efeito da espada atinja todos nós, porque você está retirando todo o efeito, né? Com isso uma espada que não está amolada. Não está mais amolada, exatamente. Mas a lição acho interessante que ela comenta aqui, que a gente precisa estudar integralmente com métodos sólidos e responsáveis, né? Então, eu uma vez li um conteúdo que falava assim, qual que é a sua maneira de estudar a palavra de Deus? Você busca na leitura da Bíblia informação ou você busca transformação? E daí o autor, ele comentava algumas características, né, daquele que busca apenas informação. Essa leitura é uma leitura linear, não tem uma reflexão. Ela tem um cunho simplesmente intelectual. Eu quero uma resposta para aquilo, mas não vai valer muito o que a Bíblia vai dizer para mim, né? Um outro aspecto que eu achei interessante é que vem a tal da crítica. Sabe, vem a crítica, mas ela... Agora, a leitura transformacional, você lê, mas você dialoga com Deus em relação a isso. Você vem com humildade, porque você não quer simplesmente uma resposta para alguma dúvida, você quer uma mudança na sua vida, então você dá liberdade para que Deus possa falar, né? O que esse texto está realmente querendo dizer para mim? O que isso vai influenciar na minha vida? E para ilustrar isso, a gente poderia pensar, por exemplo, numa leitura que busca informação, Nicodemos, né? Nicodemos, quando vai se encontrar com Jesus e Jesus fala com ele, só importa que você nasça de novo. Mas como assim nascer de novo? Então, ele estava no nível do intelectual, apenas da informação. Agora, quando você pensa em Davi, ele chega para Deus e fala assim, Pai, cria em mim um coração puro, né? Ele estava buscando transformação através do relacionamento com Deus. Então, fica aqui uma reflexão para todos nós. Como é que a nossa leitura é rápida, é para cumprir um tempo, é para simplesmente chegar na minha agenda, no checklist lá, hoje eu li a Bíblia, hoje eu fiz a lição da escola sabatina. Então a gente tem que cuidar com isso, né? Porque nós estamos querendo aqui crescer num relacionamento. Crescimento dessa maneira não funciona. É como se está um casal conversando, né? E ele fala comigo, mas eu não estou prestando atenção, ou eu falo com ele, eu não presto atenção no que eu estou querendo expressar. Então, essa
não vai surtir o efeito que seria importante para a nossa vida, para a nossa transformação. Dentro dessa linha aí, talvez 3 perguntas a gente tem que fazer, né? Como eu leio a Bíblia? Por que eu leio a Bíblia? E o que eu faço com a leitura da Bíblia, né? Sim. Como eu leio, aqui tem a questão de o contexto, de conectar os versos, de às vezes até espiritualizar excessivamente, tirar aplicações onde não era intenção bíblica, né? Uma leitura superficial onde a quantidade é mais do que a qualidade, ou até mesmo uma dependência do pregador só e não de uma leitura pessoal, né? Como eu leio. O segundo é por que eu leio. Às vezes é só para demonstrar que eu sou mais culto, é para usar contra alguém, é para demonstrar que eu posso fazer conexões e trazer para o meu lado. E talvez a pergunta mais importante é o que eu faço com a informação, né? De que forma isso mexe na minha vida, de que forma isso transforma quem está à minha volta e de que forma isso me prepara para um outro estilo de vida na presença de Cristo. Eu acho que essas 3 perguntas têm que permear o nosso estudo da Palavra de Deus. E é por isso que Ellen White sempre nos aconselha, né? No sentido de que quando a gente abrir a Palavra de Deus, a gente precisaria entrar em oração. E pedir que aquele que inspirou, que iluminou aqueles que escreveram a palavra, possa nos orientar, nos ensinar. Porque daí a gente está fazendo aquilo que o Senhor nos aconselhou lá no Apocalipse, né? Eu quero que você compre de mim ouro, provado no fogo, né? E você compre o colírio. E é nesse momento que eu vou conseguir obter isso, né? Então eu preciso entrar na presença de Deus realmente para ter o entendimento. E eu queria voltar aqui ao texto de 2 Timóteo 3. Esse é um dos textos mais importantes que a gente tem sobre o valor e a autoridade da Bíblia. E ele diz assim, Paulo escrevendo a Timóteo, que desde a infância sabes as sagradas letras. A Bíblia chamada de sagrada, né? Que podem tornar-te sábio. Olha só. Sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. E aí ele diz, toda a Escritura é inspirada por Deus, que é outro elemento importante aqui. Sim. Né? Toda a Escritura. Então, a gente não deve excluir nada, é a palavra completa. Inclui o Antigo Testamento e o Novo Testamento. Os versos que eu não gosto, Exatamente. que mexem comigo. Esse é o princípio da totalidade das Escrituras. Pois é, e diz que ela é útil para muitas coisas, para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. Que coisa ampla, né? A fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Esse poder transformador da Bíblia, né? E como uma coisa completa a outra, né? Ali fala que a Bíblia toda a Bíblia é santa, né? Sagrada. E daí quando você vai lá em João 17, santifica-os na verdade, né? Então, o sagrado, a tua palavra é verdade. Então, você vê que o contato com ela, com aquilo que é santo, faz a transformação para a minha santificação. Hoje a gente, quando a gente vê, parece injusta essa guerra espiritual, né? Porque a verdade é uma, mas a mentira é infinita, né? Então, o pastor Gilvê mencionou, né? Hoje a unidade é mais importante do que a verdade. Escuta, vamos manter a paz aqui, abra a mão, né? Então, hoje o relativismo, a verdade superficial, ela existe muito. E a gente vê que isso começou no Éden, né? Deus disse isso, mas eu digo aquilo, né? Por que é que Satanás se importa tanto em que não haja uma verdade absoluta? Primeiro, se a verdade é relativa, então não tem certo e errado. Se não tem certo e errado, eu nunca estou errado. Se eu nunca estou errado, eu não preciso de perdão. Se eu não preciso de perdão, eu não preciso de Cristo. E se eu não preciso de Cristo, ele conseguiu exatamente o que ele queria. Porque o papel de Lúcifer é tirar Deus de cena do jogo. É assim com relação ao sábado, é assim com relação à mortalidade ou imortalidade da alma, é assim com tudo. Então, hoje, a preocupação nossa tem que ser muito grande no assim do Senhor, porque em qualquer lugar tem senhores me dando regras atuais, né? E nós temos que ir à fonte o tempo todo, porque a verdade absoluta é uma só e não há margem de diálogo, né? Exatamente. E um dos textos mais claros na Bíblia que falam da verdade, a Bíblia como sendo a fonte de verdade, é esse aqui, de Efésios 1:13. Efésios 1:13. O mesmo Paulo, né, continua dizendo,
em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade. E aí ele ainda complementa, o evangelho da salvação. Tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Veja, eu quero mencionar aqui alguns detalhes. Primeira coisa, ele diz aqui que existe uma verdade, não é? Absoluta. E essa verdade absoluta é o Evangelho, é a palavra de Deus que está aqui. Depois ele diz assim, é o Evangelho da salvação. Então Paulo conecta esse conhecimento, a palavra da verdade, com a salvação. Quer ser salvo, a palavra de Deus tem influência nisso, porque a salvação, é verdade, é pela graça, vem de Cristo, mas o poder transformador, Deus quer nos preparar, restaurar em nós a sua imagem para a gente ir para o céu, é um processo santificador. E aí a Bíblia faz parte. E depois diz assim, tendo também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Paulo faz uma relação aqui também da palavra com o Espírito Santo. De alguma forma, existe uma relação muito próxima entre ler a Bíblia e receber o Espírito Santo. Quando a gente se concentra aqui para ler e crer, o coração e a mente se abrem para o Espírito Santo efetuar a transformação que precisa. Então, realmente, a verdade é fundamental. A Bíblia, a palavra de Deus é fundamental nesse processo. Nós não podemos abrir mão da verdade, porque a verdade, para além de conceitos e de ideias divinas que foram revelados, a verdade é uma pessoa. Jesus mesmo disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E Cristo é a revelação máxima de Deus. E Ele deixou a sua palavra como expressão exata da sua mente, do seu caráter e dos propósitos dele para a nossa vida. Esta verdade transforma, como já foi dito, essa verdade não pode ser relativizada, não pode ser abandonada, ela continua viva, eficaz, poderosa e útil para transformar a nossa vida conforme a imagem de Cristo. Então use essa palavra, faça dela a sua companhia, a sua parceira diária e você vai sentir a presença de Cristo continuamente com você. Nós vamos fazer um breve intervalo, não sai daí, o programa Lições da Bíblia volta já. Bom, já estamos agora no terceiro bloco do programa Lições da Bíblia. Eu quero fazer uma gratidão especial para você que é Anjos da Esperança, tá bom? Obrigado pelo seu carinho, pelo seu amor à pregação do Evangelho. Toda a doação que você envia para Novo Tempo é usada exclusivamente para pregar o Evangelho. A Novo Tempo trata com muito rigor, com muito carinho, não é? Com muita seriedade o recurso que é enviado para cá. Tudo aqui é utilizado para a pregação do Evangelho, para que os equipamentos possam estar apropriados, para que as pessoas alcancem a mensagem ou recebam essa mensagem de maneira apropriada, para que os conteúdos sejam produzidos, para que os guias de estudo sejam enviados gratuitamente para as pessoas. Tudo aqui é feito para exclusivamente atender missionariamente as pessoas. Então, obrigado por você confiar no Novo Tempo e quero convidar você, que ainda não é Anjo da Esperança, a fazer parte dessa corrente do bem, se unir a essa multidão de pessoas que acreditam no Evangelho e que querem que essa palavra chegue a mais e mais pessoas. Olha, você não tem ideia de quantas vidas, quantos testemunhos de vidas transformadas nós recebemos todos os dias. O próprio programa Anjos da Esperança ajuda você a entender um pouco disso, mas é só uma seleção mínima daquilo que acontece. O alcance é muito amplo, as pessoas são convertidas, muitas e muitas se batizam para a glória de Deus, então esse é o trabalho da Novo Tempo. Então continue ajudando a pregação do Evangelho para que Cristo possa voltar antes. Denise, vamos com você agora, porque a gente está falando sobre a Bíblia, né? E a Bíblia é a verdade, né? Então a verdade é uma coisa que a gente pode confiar nela. Então a gente precisa de uma verdade para guiar nossos passos, né? Essa lição, principalmente da quarta-feira, fala como a Bíblia se descreve e ela se descreve como sendo viva e eficaz, justamente porque ela é a verdade, né? Aí ela nos dá a direção. Aí eu fico pensando assim, né? Como a gente tinha comentado anteriormente sobre o relativismo, né? A verdade relativa, como que seria a gente andar por aí com uma bússola onde o norte uma hora para cá, outra hora para lá? Como que a gente se locomoveria tendo uma bússola que não tem o polo adequadamente ajustado? Como que seria um relacionamento num casamento? Porque o relacionamento aqui sempre está vindo à tona em relação a
o nosso relacionamento com Deus, mas se de repente meu marido dissesse assim, né, eu sou relativamente fiel a você, eu amo você relativamente, não ia funcionar, né? Se a gente não aceita esse relativismo nos relacionamentos, pelo menos a maioria não aceita, por que a gente vai levar de uma forma assim aquilo que é tão sério como é a palavra de Deus? Então, aí esse eficaz da Bíblia para mim vem mostrando exatamente como ela é útil para a nossa vida. Um material que nós tínhamos assim ali no Ministério da Mulher, que descubra, dependa, enfim, pratique a palavra, a autora mencionava algumas coisas baseados em próprios versos bíblicos, como essa Bíblia realmente ela é viva e eficaz para todos nós. Então, no caso, é direção, como eu já mencionei, né? Lâmpada para os pés da tua palavra, luz para o meu caminho, mas ela atende às minhas necessidades emocionais também. Quando você lembra de Filipenses ali fala que Deus vai suprir cada uma das nossas necessidades. E muitas vezes a gente acha que dentro desse contexto, aquilo que é emocional não cabe, mas cabe, porque todas as nossas necessidades. As necessidades físicas e materiais, então você tem ali no próprio livro de Filipenses, mesmo capítulo 6, olhai as aves do céu, veja, eles não estão cansados, Deus dá tudo para eles, então não andem preocupados com as coisas da vida, né? Coloquem Deus em primeiro lugar e todas as coisas serão acrescentadas. Necessidades espirituais, a Bíblia, lógico, ela também ela é eficaz, né? Ela é sábia para nos dar a questão da direção. Sentido da vida, entendimento, ela nos dá entendimento. Defesa contra o inimigo, como a gente já falou aqui, guarda as tuas palavras no meu coração para não pecar contra ti. Ela nos confere paz, conforto, enfim, o que a gente pode mais buscar aqui? Ela vai ter todas as respostas que nós precisamos por meio dos princípios que ela apresenta. Então, ela sempre será viva e eficaz. Você está falando de direção e a Bíblia como bússola, estou pensando no GPS. Imagina, por exemplo, você dirigindo numa grande cidade, né? Que tem muito trânsito, ou que tenha zonas de risco, né? Você pode entrar, de repente, num local de alta criminalidade. Então, o GPS está ali para te orientar, para você passar pelos melhores lugares, fazer o percurso mais rápido e com mais segurança. Imagina o GPS dizendo para você, o que você acha de você virar à direita agora, né? Mas fica com você aí, né? É a sua decisão. Pode ser bom, né? Então, assim, não ia ser legal um GPS dessa maneira. A gente quer um GPS que nos dê uma segurança. Vou virar aqui porque é o caminho. Esse é o caminho, andai nele. Esse é o caminho, andai nele. E a Bíblia é exatamente isso. Ela é o GPS de Deus, a bússola confiável do Senhor, não é um guia infalível. Nós podemos concentrar a nossa vida na palavra de Deus, fundamentar nela, que nós vamos ter segurança, né? Exato. Bom, nessa perspectiva aí, eu gostaria que nós olhássemos a Bíblia como o alimento, né? Assim como nós nos alimentamos todos os dias, para que o nosso corpo tenha força, tenha vigor, tenha vida, nós precisamos alimentar a nossa alma, o nosso espírito, precisamos alimentar-nos espiritualmente e a Bíblia é esse pão. Um dos discursos mais pesados de Jesus está registrado em João capítulo 6, quando Jesus disse assim, vocês precisam comer minha carne, beber meu sangue. Diz o texto lá que muitos se escandalizaram e abandonaram Jesus naquele momento. E o que Jesus queria dizer com isso? Dizer que nós precisamos tomar posse dele através da Bíblia, através da oração e trazê-lo para a nossa vida, para ele nos alimentar de fato, né? E aí, aqui a lição de quarta-feira tem 3 textos que fazem referência à Bíblia como alimento. Jeremias 15, verso 16, diz assim, achadas as tuas palavras, logo as comi, e elas foram gozo e alegria para o meu coração. Interessante, né? Gozo e alegria, nutrição para o coração, né? Comer a palavra, estudar com afinco, estudar com atenção, né? E com o coração aberto, né? De fato, para trazer gozo para o coração. Em 1 Pedro 2, verso 2, ele diz que é importante nós nos achegarmos à palavra como uma criança, porque a Bíblia é o verdadeiro leite espiritual para o nosso crescimento, para a salvação. Assim como uma criança toma o leite, né, para poder se desenvolver, nós devemos nos achegar a Deus
nesse mesmo espírito, né, de confiança de uma criança e nos alimentar. A palavra de Deus é esse leite que alimenta, que nos fortalece, que nos faz crescer, diz aqui, espiritualmente. Assim como uma criança não cresce se não for alimentada, e o leite materno é próprio para isso, o crescimento espiritual. Então, a nossa vida não pode ser estagnada, né? Eu aceitei Cristo hoje e pronto. Não, o Evangelho quer santificar a nossa vida, quer discipular-nos para o céu. E aí é um processo, né, que a gente vai caminhando com Deus e crescendo espiritualmente no amadurecimento espiritual. E finalmente Mateus 4, verso 4, aquele texto que Cristo lá no deserto, né, combate a tentação dizendo: nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra de Deus. Então a Bíblia é de fato esse alimento, né, para a nossa alma. E assim deve ser. Quem não se alimenta todo dia espiritualmente vai viver anêmico espiritual, vai ter fraqueza espiritual, né? Por isso que Jesus disse que Jesus combateu a tentação através da palavra, é a nutrição, né? Quem não alimenta da palavra vai ficar anêmico, frágil diante das tentações, os desafios da vida. Então é muito importante a gente ver a Bíblia se descrevendo como esse alimento espiritual. Eu acho incrível a maneira de Deus agir, né? Porque Deus, ele se revela. Se ele não se revelasse, nós não teríamos noção. Procuraríamos outros deuses, né? Como muitos fazem. Mas não apenas ele se revela, como a palavra se apresenta, né? Deus se apresenta, a palavra se apresenta. Porque se a palavra não se apresentasse, nós, com a nossa limitação, não teríamos condições de identificar a que ela veio, por que ela veio, quem a enviou e qual o objetivo dela, né? Nós teríamos a questão da limitação, nós teríamos uma visão limitada do próprio Deus, porque nós não teríamos nela o senso de revelação. E eu acho interessante que a Igreja Adventista, quando ela está apresentando a Bíblia para alguém, e no passado teve talvez mais do que agora, tinha o curso Como Deixar de Fumar em 5 Dias e muito material sobre saúde, né? E a gente achava que aquilo era mais um atrativo do que outra coisa. Mas quando a gente analisa bem hoje, as verdades eternas são tão sobrenaturais, não são naturais do ser humano nesse aspecto, que uma mente embotada não consegue entender as verdades de Deus. Então, tem que limpar a mente, né? Por isso que a gente tem que cuidar do corpo, para ter uma mente sã, porque Deus se revela através dos nossos nervos cerebrais, através do coração simbolicamente. Então, quando a palavra é apresentada, eu consigo entender. Do contrário, se torna um livro, se torna lei, se torna regulamentos e se torna mais um. E mais do que isso, aí voltamos a Apocalipse, né? O discernimento espiritual. Nós podemos ler a Bíblia sem entender nada do que está ali, fazendo o que muitas pessoas fazem, encontrando erros na Bíblia, encontrando contradições na Bíblia e não chegando à salvação. Então a gente tem que louvar a Deus, porque é um Deus que não apenas se apresenta, mas apresentou uma palavra que se apresenta, e graças a isso nós sabemos com segurança o que nós estamos fazendo quando abrimos a palavra de Deus. Excelente. Há uma frase aqui na lição que diz assim: a palavra de Deus age em nós quando cremos. Ou seja, a atitude é importante, né? Se eu já me aproximo da Bíblia com uma atitude negativa, não vai surtir o efeito. Oração e humildade, né? Excelente colocação essa questão da saúde, né? Realmente, não é só um ponto de atração no evangelismo. Então, aqui no Novo Tempo, por exemplo, nós temos na nossa grade de programação um programa lindo, né, que é o Vida e Saúde. Esse programa está aí para que as pessoas aprendam a ter uma vida mais saudável, com o objetivo maior de que a mente e o coração esteja pronto para ouvir a palavra de Deus. Muito interessante essa questão. E a questão como o pastor estava mencionando, né, a maneira como a gente se aproxima da palavra vai criar essa construção em nós ou não. A gente pode chegar, por exemplo, à palavra com a mente fechada. Aí não vai entrar nada, né? E como é que é a minha mente fechada? Quando de repente eu venho para a palavra de Deus, não oro, né, antes, mas eu venho cheia de medo, de inseguranças, de culpa,
sabe? E são coisas que impedem de eu conseguir ouvir, inclusive, Deus falando comigo através da sua palavra. Eu posso chegar para a palavra também com uma mente superficial. É como a palavra que cai ali, a sementinha cai, eu fico felizinha logo, mas vem os passarinhos, pegam e levam embora, né? Então, essa mente superficial está mais ali para eu cumprir um roteiro que eu coloquei na minha listinha, aquela coisa de que, não, os outros estão sabendo que eu estudei a lição, eu vou confirmar isso. Quer dizer, eu não estou buscando transformação de novo. Ou então, aquela mente preocupada, que também é exemplo da parábola das sementes, caiu no meio entre os espinhos, que é aquela mente que está ali realmente angustiada e preocupada, cheia dessas aflições aí, e ela não consegue enxergar. É interessante, isso é muito sério, como às vezes o nosso emocional impede de a gente conseguir compreender aquilo que Deus deseja que a gente veja, né? A gente fica tão fechada para os problemas, a gente só enxerga o problema. É como, imagine você se Davi só ficasse enxergando Golias, né? Ele não teria feito, pelo poder de Deus, o que ele fez de matar o gigante. Ou seja, eu tenho que vir para cá com a minha mente aberta, onde a palavra encontra no coração um terreno fértil. E isso aqui, pastor, eu posso um dia chegar na Bíblia com a mente fechada, daqui mais 2 dias eu venho com ela aberta, mas daqui a pouco eu posso vir com ela preocupada. Então, há de a gente ter esse conhecimento, né? Avaliar sempre a nossa condição interior, como é o título da lição de quinta-feira. É verdade. A palavra de Deus, ela é viva, ela é poderosa, ela é eficaz, ela é maravilhosa. E a gente tem que lembrar que a gente está num grande conflito também. Do outro lado tem Satanás sabendo do poder e da eficácia da palavra e fazendo de tudo para impedir com que essa palavra chegue ao nosso coração. Talvez você que está assistindo o programa agora está entendendo porque você está assistindo aqui e está preocupado com outras coisas, né? Com as contas para pagar, com os problemas. Tudo isso o inimigo cria para tirar a sua atenção. Então o conselho é se concentre na palavra de Deus. Ela vai levar você para o caminho da salvação. Eu te espero na próxima semana. Que Deus te abençoe muito. Um forte abraço e até lá. E não se esqueça, você está na Bíblia, é bom para você e continue com a mensagem por elas.